Para todo lado você enxerga figuras que se parecem com rostos e formas um pouco familiares, mas ao mesmo tempo são muito estranhas. São imagens que ficam no meio do caminho entre o conhecido e o desconhecido, o comum e a aberração. Elas são fruto dos sonhos de uma máquina. Há não muito tempo atrás, máquinas eram apenas vistas como ferramentas que faziam tarefas do jeito que os seus criadores imaginaram. Não havia surpresas com aprendizado, criatividade ou sonhos. Até que elas ganharam um cérebro, que até se parece com o seu. Se a gente ver, por exemplo, essa imagem, podemos dizer sem pestanejar que estamos vendo um cachorro. O que eu sei, parece algo muito trivial e sem nada de especial. Mas acho que agora seria um bom momento para a gente parar um pouco e tentar reconhecer a complexidade dessa tarefa. O nosso cérebro é capaz de identificar rapidamente uma imagem de cachorro, mesmo sem nunca a gente ter visto aquela exata imagem antes na nossa vida. Não importa a cor, o tamanho ou a posição. Pode ser até em uma situação completamente nova aos nossos olhos, mas ainda assim podemos facilmente dizer que isso é um cachorro. A nossa mente é capaz de criar um conceito do que é e o que deveria ser um cachorro, além de aplicá-lo em uma infinidade de situações diferentes. E isso por si só já é incrível, porém traz um problema. Máquinas compreendem um mundo apenas com uns e zeros, ou seja, números. E como descrever a definição abstrata de cachorro com uma precisão matemática? É um pouco difícil. Bom, a gente pode dizer que é um bicho que tem 4 patas, um rabo, muitos pelos, 2 orelhas e um focinho. Isso poderia ser um cachorro, mas também poderia ser uma girafa. Por isso, ao invés de criar uma definição matemática perfeita e universal de cachorro, a gente resolveu, na verdade, ser bem sincero com as máquinas. E para cada uma delas dizer: se vira aí, minha filha. As máquinas teriam que se virar para encontrar um jeito de conseguir fazer essa tarefa sozinhas, sem humanos para dizer o que é e o que não é para ser feito. A gente basicamente terceirizou nossas responsabilidades. A gente é bom nisso. Mas para que elas sejam capazes de fazer isso por conta própria, a gente precisou organizar o cérebro das máquinas de uma forma parecida com o nosso. De maneira geral, o cérebro humano contém um conjunto de neurônios capazes de receber e enviar informação para outros neurônios. Ou seja, eles são conectados entre si, formando uma intrincada rede neural biológica. E inspirado nisso, foi criado o conceito de rede neural artificial. Uma rede neural artificial possui neurônios organizados em camadas, em que a primeira delas recebe informação, digamos, de uma imagem de cachorro. E essa primeira camada observa somente o tipo de informação mais básica, como os pixels. Nessa primeira camada, cada neurônio pode estar responsável por compreender um pixel em particular, se ele é preto, branco ou qualquer outra cor. Com isso, é gerado um número, um código, que indica a característica que esse neurônio observou. Esse número então é passado para frente para os neurônios da camada seguinte, que vão ser responsáveis por identificar características mais sistêmicas e complexas, como a diferença entre pixels vizinhos, o que mais uma vez gera um número. Só que dessa vez ele codifica se determinada região tem um grande contraste de cores ou não, por exemplo. E assim esses neurônios progressivamente vão influenciando os neurônios das talvez dezenas de camadas seguintes, responsáveis por discernir elementos cada vez mais elaborados, como pontas e curvas ou olhos e focinho, até chegar no mais alto nível dessa hierarquia, em que neurônios lá da última camada vão dizer se aquilo é um cachorro ou um parafuso. E as redes neurais podem até fazer um caminho mais demorado do que um algoritmo que tem já um caminho pré-definido numa definição fixa. Porém, essas redes neurais são melhores em contornar obstáculos e imprevistos. Elas são capazes de entender até que essa imagem
é um cachorro. Apesar dele estar usando esse boné, que é bem descolado. As redes neurais são muito úteis para lidar com situações do dia a dia em que as coisas não são tão claras e podem variar bastante. Como é o caso de um carro autônomo, que precisa saber se o que está na frente dele é uma placa de pare ou um cachorro de boné. Eu realmente gostei dessa imagem. Agora, o que é mais estranho nessa história toda de redes neurais é o mistério que elas guardam dentro de si. Porque para que ela aprenda a distinguir animais de objetos, tudo que é preciso é dar para ela um grande banco de imagens. Ela ir tentando aprender o que é cada coisa na base da tentativa e erro. Bom, normalmente nós não sabemos muito além disso. Porque afinal de contas ninguém programou essa máquina para fazer o que ela faz. Ela aprendeu sozinha. Nós podemos até ter certeza de que sucessivas camadas são responsáveis por níveis hierárquicos cada vez mais complexos, mas o que acontece exatamente entre a primeira e a última camada é um tanto quanto nebuloso. Temos que ter uma boa dose de confiança nessas máquinas que tomam decisões sozinhas. Porque apesar da gente saber que ela funciona, que a tarefa é feita, vai ser bem difícil prever ou consertar possíveis erros ou falhas. A gente não sabe nem como que ela funciona exatamente. Então, se um carro autônomo se enganar e acabar atropelando um pedestre, tirar a vida dele, o que pode ser feito para evitar próximas vítimas? Bom, vai ser bem complicado saber precisamente quais são as linhas de código que causaram esse acidente. Porém, foi aí que nós descobrimos uma maneira de abrir a caixa preta de uma rede neural, dar uma espiadinha no que tem lá dentro. Nós descobrimos que é preciso olhar para os sonhos das máquinas. Conte os seus sonhos para mim. Olha, é muito difícil ser um airfryer. Quando nós, seres humanos, sonhamos, o nosso cérebro resgata informação armazenada para fabricar pessoas, lugares e situações que muitas vezes nem nunca existiram. E, pelo menos nesse aspecto, podemos dizer que redes neurais são até parecidas com o que temos aqui dentro. Vimos até aqui que a informação de uma rede neural flui nesse sentido. Uma imagem se transforma em um conceito abstrato. Porém, o que será que acontece se o fluxo for invertido? Se um conceito abstrato se transformasse em uma imagem, tipo como um sonho. Foi exatamente isso que um projeto do Google chamado Deep Dream se propôs a fazer. A equipe por trás dele teve a brilhante ideia de dar uma imagem qualquer para uma rede neural e deixar a informação fluir até o final. E aí, depois, fazer com que ela retorne na forma de outra imagem. Bate e volta. E além disso, na hora dessa volta, a gente pode escolher uma camada de neurônios para ficar mais ativa. É como se a gente dissesse para ela que, seja lá o que você esteja fazendo, eu vou querer mais. Bem mais. Com isso, nós vamos receber, no fim do processo todo, uma imagem nova, criada pela rede neural, que se parece com a original, mas tem algumas características diferentes. Como é o caso dessa imagem, que se tornou isso aqui. Uma imagem com cantos e pontas muito mais evidentes. Isso mostra que a camada alterada tinha uma função mais básica, de reconhecer cantos e pontas, porque ela tende a ver cantos e pontas em tudo. Mas se, por exemplo, a gente introduzir essa imagem e alterar uma outra camada, podemos ter um outro resultado. Nós podemos ver que agora existem muitos elementos um pouco familiares, como carros, construções e alguns animais, o que pode ser um pouco perturbador. Com esses elementos mais complexos, bem realçados, podemos dizer que a camada alterada dessa vez tem uma função mais complexa de reconhecer carros, construções e animais. É quase como se uma máquina estivesse olhando para o céu e tentando reconhecer imagens nas nuvens, tentando encontrar padrões conhecidos no desconhecido, tentando dar sentido ao seu próprio olhar. E olhando para gatos, provavelmente você já percebeu que na verdade eles são líquidos.
Agora, para saber o porquê disso, basta clicar bem aqui. E que tal você aumentar o engajamento desse vídeo para o YouTube espalhar mais ciência por aí? Parece uma boa ideia. Diz para mim aqui nos comentários o que você sonharia se fosse um air fryer. O que eu sei, é meio esquisito, mas ajuda bastante. O maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!